Seja muito bem-vindo a esse workshop de como se destacar profissionalmente em um mundo de incertezas. Aí eu vou me apresentar, eu sou Ayrton Júnior, tenho 41 anos, sou casado com a Renata Ormanese, pai do Davi, Romão, uma criança linda, maravilhosa. Eu trabalho a CLT nessa última companhia há mais de 6 anos e toda essa trajetória nessa última companhia que eu estou atuando atualmente acredito que me deu bagagem para vir falar desse assunto super importante e interessante para vocês. Porque nesses 6 anos eu consegui promoções correntes em todos eles. Então eu vou colocar aqui para você todos os passos que eu fiz para atingir essas promoções e mostrar que uma pessoa comum, CLT igual consegue, é, você consegue atingir os mesmos resultados e acredito só praticando o mesmo processo, tá? E aí eu gostaria de deixar alguns combinados para vocês aqui, né? Eu peço que vocês tenham a mente aberta. Por quê? Porque o tema que eu vou abordar aqui, eu não vou vir com mais do mesmo, tá? Eu vou falar de temas que muitas vezes vocês nunca ouviram falar. Não vou sair da caixinha de você vai ter que melhorar a sua inteligência emocional, você vai ter que assumir mais responsabilidades. Talvez em algum momento a gente entre nesse quesito, mas agora não vai ser isso. O que eu vou trazer aqui, se você não tiver a mente aberta, se você não desprover dos seus vieses, vai ser um choque para você, tá? Então eu faço esse convite para você. Tenha esse olhar, né, tenha esse olhar de não tenha vieses, tire todos os seus julgamentos e tenha um olhar atento. E o chat vai estar aqui aberto, os comentários, você coloca as dúvidas aí que você tiver e aí a gente vai responder assim que puder. Como vai funcionar a nossa agenda? Eu não coloquei aqui, mas a nossa agenda vai ser muito simples. Nós vamos ter esse workshop de 2 dias. Hoje eu vou trabalhar mais comportamental, algum viés de como trabalhar você e no meio que você está. E amanhã eu vou trabalhar ferramentas de produtividade e como usar inteligência artificial para acelerar também a sua produtividade e assim você se destacar no mercado de trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Tendo nossos combinados, o que eu vou trazer para você aqui? O ponto mais interessante de todo esse processo que nós vamos olhar, nós não vamos olhar você tem que ter habilidade de Excel, você tem que saber isso ou aquilo. Nós vamos olhar para você e mostrar o ecossistema, o meio onde você está inserido. Isso é super importante, porque é você que faz os resultados, não são as pessoas nem os meios. Então, essa imagem que está na tela representa muito isso. É o processo de você é o responsável de todas as ações que você tem, todos os resultados que você tem. Com isso, tem o ambiente que você influencia o ambiente, mas o ambiente dificilmente você consegue fazer grandes alterações. Você aumenta um pouquinho. Exemplo, como se fosse uma empresa. Não tem como, numa cultura de empresa, sendo ela pequena ou grande, você ter um impacto enorme na cultura dela. Você vai agregar, é claro, dependendo de onde você trabalha, com o seu comportamento, com as suas ações, você vai agregar muito na sua companhia. Mas mudar o ambiente, você não vai conseguir assim de maneira efetiva e em grande escala, tá? E aí eu coloco no outro ramo as ferramentas. E tudo aqui está conectado em um só ser, que é você. Você vai usar as ferramentas dentro do ambiente para atingir os resultados que você quer. E você vai fazer isso numa velocidade muito grande com as ferramentas que eu vou passar aqui para você e a maneira que você vai enxergar todos os processos, tá? Mas trazendo de novo esse foco em você, e é aqui que a gente vai bater, porque você tem que adotar uma postura, você tem que ter um olhar, um desafio diferente. Se você quer resultados, você vai ter que mudar o seu mindset. E aqui eu vou trazer um pouquinho, um pitaco para você de como você deve agir, de como você deve se comportar para que você não seja influenciado pelos outros, mas você cause algum tipo de influência nesses 3 grandes variáveis que estão aqui na tela, tá? O que é isso que está na tela? Essa aqui é a matriz da excelência, né? Que eu chamo de zona de excelência.
focado no indivíduo, focado em você. Esse aqui é o ponto que vai te dar muito resultado, tá? Então, no termo de C, olhando para essas três grandezas, né? No C, nós falamos de capacidade. No R, nós temos o repertório. E no P, nós temos a permissão. Nós estamos falando do indivíduo, estamos falando todas as pessoas têm essas três grandezas da zona de excelência. Ou a pessoa tem capacidade, ou a pessoa tem repertório, ou a pessoa tem permissão. Ou a pessoa tem capacidade e permissão, ou a pessoa tem repertório e permissão, ou ela tem capacidade e repertório, mas não tem permissão. E aí é que o jogo trava, e é aí que você não consegue se promover, não consegue os resultados que você tem, tá? Eu vou trazer um pouco mais dessa construção aqui para você. Vamos ver sua tela. Vamos mudar a tela aqui. Ok. Então, temos três grandes áreas, né? Onde aqui nós temos a capacidade. A capacidade é aquilo que eu aprendo. São todos conhecimentos técnicos que eu posso adquirir na jornada da minha vida, no meu dia a dia. Tudo aquilo que eu aprendo com as outras pessoas, ou aprendo sozinho, autodidata. A capacidade trabalha nesse ponto, né? Vamos lá. E aqui nós temos o repertório. O que é o repertório? É todo o meu histórico. Todas as coisas que eu aprendi desde o meu nascimento até os dias atuais, né? São todas aquelas lembranças, todas aquelas vivências que você pegou do trabalho anterior, todas aquelas vivências que você pegou das pessoas com quem você conviveu. Tudo isso vai ser preenchido no seu repertório. O repertório é tudo aquilo que a pessoa tem. A capacidade é tudo aquilo que ela busca. Beleza? E aqui a gente chegou na permissão. A permissão é a chave do negócio. Por que eu falo isso? Porque a permissão é muito simples e ela é muito lógica. Ou você tem, ou você não tem. Eu sei que isso pode estar bugando a sua cabeça, mas é muito simples. Ou você pode fazer, ou você não pode fazer. A permissão, ela é balizada com todas as pessoas, as coisas e os ambientes que você está próximo de você. Por exemplo, você quer concorrer a uma promoção. Para as capacidades daquela vaga, você tem que aprender inglês, tal. Estou dando um exemplo aqui. Ok, beleza. Aí você vai na capacidade e aprende o inglês. Ou às vezes você já sabe o inglês, e aí você precisa só revisitar, aprender um pouquinho, fazer algumas aulas. Mas se você não tem a permissão, se você não fala, não executa, você não consegue ser capaz de ter essa vaga. Eu quero aqui ser muito prático nesse processo, porque a chave de tudo, eu só não estou falando aqui de uma ascensão profissional. Eu estou falando aqui de uma vida. Eu falo aqui de apartamento. Eu falo aqui de carro. Você quer muito um carro, mas você tem que ter dinheiro para o seu carro. Ok, para ter dinheiro, você vai aprender a ter dinheiro, você vai trabalhar. Às vezes você já tem o repertório, você já sabe fazer aquilo que paga o carro. Ou você executa trabalhos, ou você empreende para ter o carro. Mas você não tem a permissão. E a permissão, eu vou bugar sua mente aqui, por isso que eu peço que você não enviese. E lance suas perguntas, tá? Curta, compartilha esse workshop com uma pessoa que você acha que vai captar muito valor nesse processo, tá? A permissão é algo que você pode fazer, você tem que construir. Como que a permissão é afetada? A permissão é afetada, vamos falar de permissão.
A permissão é afetada com indivíduos, lugares, experiências. Muitas vezes você olha uma vaga super importante no LinkedIn ou na sua companhia, ou você está procurando uma relocação, mas você não acha capaz daquela vaga porque tem algum requisito que, não sei, ou eu sei pouco, ou não tenho, e eu não consigo, não vou aplicar para não arriscar. Vai que eu tenha que fazer um teste, alguma coisa do tipo. Não é a sua falta de capacidade ou a sua falta de repertório que vogam isso. É a sua permissão, capacidade ou repertório. É a sua permissão. Por quê? Porque você vai achar incapaz, porque você não vivenciou experiências daquele quesito antes. Você vai achar que já não vai dar certo, porque uma pessoa que está próxima de você tentou aquilo e não conseguiu. Isso vai te influenciar. Esse processo impede e inibe sua permissão. Você vai achar, não vou assumir uma vaga, porque às vezes é home office, eu tenho que ir uma vez na companhia, é outra cidade. E aí fulano, que está próximo de você, fala, a cidade lá é perigosa, a cidade tem muita violência. Ele vai afetar a sua permissão. Eu não vou captar, voltando no exemplo do inglês, não vou pegar essa vaga porque eu não tenho inglês. Mas você sabe um pouco de inglês. Mas a pessoa lá que está próxima de você, que estudou inglês a vida toda, que aí é um quesito que o Brasil é o segundo maior país onde tem escolas de inglês, depois dos Estados Unidos, é claro, é o primeiro é os Estados Unidos depois do Brasil, mas a galera não sabe inglês. Né? Eu fico doido com isso, mas eu entendi a causa. Porque o processo de ensinar inglês não é um processo de learning, de aprendizado. É um business, é um negócio. Então você aprende até um certo limite e depois você não aprende mais porque você tem que sempre retroalimentar o processo de matrícula, o processo de educação. Então é um business, é um negócio. As pessoas sempre têm que estar entrando nesse negócio para poder ficar aprendendo e elas nunca aprendem. O único jeito de você aprender é você afetando sua capacidade e permissão e até com repertório. Aqui eu estou sintetizando muito isso, porque como que você, no processo de aprendizado de inglês, vou colocar muito claro aqui essa zona de excelência aqui que eu coloco. Deixa eu botar uma cor para ficar legal aqui, porque ficou bem, bem zoado. Eu vou escrever aqui embaixo. No processo de inglês, tá? Temos nossa capacidade, nosso repertório e nossa permissão. No inglês, cara. No inglês. Como você aprende inglês? Fazendo essa zona de excelência aqui. Fazendo uma sinergia de todos esses pontos. Você aprende a língua. Pode ser em escolas, ou com pessoas, ou autodidata, vendo livros ou algumas coisas do tipo. Repertório. Se você já viu algum filme, ou se conviveu, ou teve alguma face com videogame no inglês, você já tem repertório no inglês. E a permissão. Como você vai fazer a sinergia, o choque, e isso vai dar resultado? Imergindo diretamente na língua. Você tem que se permitir ir para um país onde você imergindo, em menos de 6 meses, você já está fluente na língua inglesa ou qualquer outro tipo de língua. É isso que eu quero colocar aqui para você. E no que impacta a permissão? As pessoas que estão próximas de você. É tudo relacional, tá, gente? Pessoas, aqui é você. Aqui é você no centro. Aqui você tem seu pai, mãe, ou esposo, esposa, filho. Filho tá bem no núcleo ali. Aqui tio, avós. Você
a sua permissão é afetada diretamente quanto mais próximo essa pessoa está do seu núcleo, está próxima de você, mais sua permissão é afetada por conta delas. Por exemplo, você vai repetir padrão do seu pai, você vai repetir padrão da sua mãe e você vai repetir padrão do seu esposo e sua esposa. A maneira mais fácil de você limpar e construir permissão é você desvinculando diretamente da dependência que você tem dessas pessoas. O esposo e a esposa são exceções, porque não tem como desvincular, ainda mais o filho. Não tem como você desvincular, porque você afeta diretamente a vida deles. Então você tem que ter um alinhamento muito forte. E conversar com essas pessoas, filho até 3, 4 anos, você não conversa, você simplesmente lidera e gerencia a criança. Mas o esposo ou a esposa, que estão próximos do seu núcleo, você tem que ter conversas de alinhamento e explicar o porquê um comportamento dela está afetando você. E você tem que dar essa liberdade da pessoa também falar isso para você. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui na zona de excelência, né? Eu espero que vocês tenham entendido. As dúvidas vocês trazem aí no processo no chat, tá? Podem perguntar. Curtam o vídeo, encaminhem para as pessoas, tá? Façam esse favor, tá bom? Bora lá. Então aqui, esse é o processo. É um choque, né? Mas você tem capacidade, você tem repertório, mas você não tem permissão. A permissão, igual eu falei, ou você tem, ou você não tem. Você precisa trabalhar muito a permissão. E a permissão, quando a gente olha, eu vou deixar bem claro para você, sempre é envolvida diretamente com pessoas. Permissão é relacionamento. As pessoas que estão muito próximas de você, elas afetam a sua permissão. Caso você não tenha ninguém próximo de você, que você não esteja repetindo os padrões e você não tem resultado, é porque você não esticou a corda. Por exemplo, eu vou falar um exemplo de uma compra de um carro. Se você tem a permissão, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas próximas de você que afetam diretamente, aí você está interessado, você gosta de um carro, você tem capacidade financeira para comprá-lo, você tem repertório ali, que você já mostrou que você é capaz de poder ter esse carro, mas tem a permissão ali, você não consegue ele, ou você fica com medo, ou fica, será que eu vou conseguir, será que vai dar, né? Por que isso acontece? Porque tem exemplos ali, mesmo você tendo capacidade financeira, uma pessoa que está próxima do seu núcleo, próxima de você, relacionalmente, tem alguma dificuldade financeira, o cara está desempregado, ou o cara, ou a pessoa está querendo também comprar o carro, mas ela está tentando e não consegue, e inconscientemente essa presença dessa pessoa próxima de você, ela vai impedir você de comprar o carro. Porque você vai pensar duas vezes, putz, será que eu mereço esse carro mesmo? Porque fulano ali está próximo de mim, não tem condições? Será que não é um desperdício? Você deixa o seu merecimento de lado, inconscientemente, porque você está sendo afetado pela sua falta de permissão, ocasionada por uma relação próxima a você. E como você estica, uma vez que você alinhou, e aí eu vou ser bem claro aqui, que isso vai surtir resultado na sua vida. Como você alinha essas coisas? Se você percebeu que alguém próximo de você, e aí eu vou ser bem claro que isso dá resultado, vai por mim. Pode ser mãe, pai, irmão, irmã. Se você percebeu que algum comportamento dessas pessoas estão te afetando, você vai ter que conversar com eles e falar: eu entendo isso que você está passando, mas a sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida. Então eu faço por mim, eu faço pela minha família e eu tenho o direito de poder ter aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Isso vale muito inconscientemente para trabalho, tá? Às vezes você vai entender essa falta de permissão, parece até mágica. Mas às vezes acontece um monte de eventos juntos, assim, uma escalada de eventos. Perco o emprego, a pessoa perde o emprego, a pessoa bate o carro, a pessoa fica doente. Isso tudo é falta de permissão envolvida por uma relação de uma pessoa que está próxima de você. Ok, tive essas conversas.
né? Agora vamos para o ponto de liberar e fazer essa roda aí, essa zona de excelência, esse ZE, zona de excelência. Vamos fazer isso girar de verdade. Como que eu faço acontecer? Tenho capacidade, tenho repertório. Como eu uh, elevo minha permissão? Esticando a corda. Como eu estico a corda? Como eu levo minha permissão em um trabalho? Você estando empregado, se você está feliz ali com o cargo, ok. Mas sempre tente fazer mais. Sempre se aproxime das pessoas que fazem mais. Seja interessado sem ser interesseiro, primeiro ponto. Se você está trabalhando, mas quer ver uma vaga que é um nível acima, você percebeu, eu tenho repertório, eu já trabalhei com aquilo, ou já vi alguma coisa do tipo ali, daqueles pré-requisitos que a vaga precisa. Mas eu não tenho capacidade ali, eu preciso aprender o Excel. Isso é fácil, você vai lá, escreve um curso, faz o Excel, mas isso não impede de você fazer a inscrição pela vaga. E a permissão, como que você faz? Você conversa com a pessoa que já está no cargo. Isso é esticar a corda. Uma pergunta sincera, uma conversa sincera, uma conversa justa, e pergunta, como que é? Como você sente? Quais são os seus principais desafios? Como você fez para chegar até aí? Qual dica você pode me dar para eu poder alcançar esse resultado que você tem? Porque eu tenho interesse de também chegar nessa vaga que você tem. Aí o que acontece? Pode ter certeza que a pessoa, todo mundo, a gente tem a nossa cultura latina, ela tem muito espírito de ajuda um ao outro. A pessoa vai te apoiar de braços abertos, ela vai explicar para você. Vamos exemplo de uma casa, isso daí na vida, vamos tirar um pouco o lado profissional. Tem uma casa dos sonhos. E assim, eu esqueci de falar dos sonhos, mas o sonho é que baliza tudo isso que a gente está construindo aqui, tá? Você precisa sonhar, porque quando você olha para o sonho, você cria energia e força para poder alcançar os resultados que você precisa, mesmo estando em algum tipo de deficiência, mesmo estando desempregado ou mesmo estando em situações adversas, tá? Eu vejo uma casa, que é uma casa muito bacana, condomínio de alto padrão, vai, beira 1 milhão. A capacidade fala aqui, ó, eu trabalho, eu posso alcançar, talvez a parcela ou dar uma entrada, eu tenho aqui. O repertório olha lá para as finanças também, não, a gente já consegue, a gente já cresceu, ou não, mas a gente não tem esse dinheiro, mas a gente pode construir, posso, né, desenvolver, buscar lá atrás capacidades que eu tive, que eu já atuei, trabalhos que eu já fiz, que a gente pode gerar essa renda, mas aí é a permissão. Se você tem uma pessoa próxima de você que vive numa casa difícil, que está passando dificuldade, você vai achar um absurdo uma casa de R$1 milhão. Você tem que aprender, mesmo que a pessoa não tenha nada a ver com o processo. Você conseguiu entender que isso está te atrapalhando, você vai ter que falar com essa pessoa. Mesmo se essa pessoa, cara, que você está falando, você está viajando, não. Eu estou entendendo assim, fulano. Eu quero mudar de casa, eu mereço morar em uma casa melhor. Só que eu tô vendo sua situação aí, ela tá me incomodando de alguma maneira, tá? Então, eu vou deixar bem claro. Eu mereço e vou conquistar as coisas que eu quero. E você aí cuida da sua vida. E aí, quando você aumenta a corda, indo na casa, chama um corretor, vai na casa ver. Já se sinta morando na casa. Isso vai abrir muitas chaves para você, tá? Foi todo esse processo que eu fiz nesses 6 anos de ser analista júnior e galgar analista pleno, analista sênior, coordenador de um time, coordenador de 2 times, coordenador de 3 times. Foi isso. Sempre que eu chegava no teto, por exemplo, eu tenho um objetivo. Você é o analista júnior, melhor analista júnior daqui. Cheguei, você foi promovido. Já entrei no primeiro dia já olhando para a vaga acima. Ia falar com as pessoas da vaga acima. Já falava com os gestores da vaga acima. Já ia olhar os skills, tanto hard como soft skills que essas pessoas executam para poder fazer a mesma coisa e até melhorar o processo. Sempre que tinha um problema, entrava para resolver o problema. E esse é o mindset, isso é a zona de excelência, né, que eu vou trazer aqui para você. Quando você olha, essa é a zona de excelência. Quando você alinha a sua capacidade com o seu repertório e a sua permissão, que você pode
ou não pode ter. Não existe isso. Não existe meia permissão. Ou você pode ter alguma coisa, ou você pode ter o cargo, ou você pode ter a casa, ou você pode ter o carro, ou você não pode ter. Por isso que você tem que fazer uma análise, e eu peço que logo que você saia desse workshop, desse vídeo, pare 5 minutos, pega um caderno, traça esse tipo alvo aqui, faz esse ecossistema aqui, você no centro e as pessoas que estão próximas de você. As pessoas que têm contato diretamente. Não estou falando aqui para você ser grosso, falar não quero mais contato, você que se explora. Não. Você simplesmente vai fazer um exercício de ver quem está próximo de você e tentar entender como essas pessoas próximas, sem ser o cônjuge ou os filhos, se tiverem, afetam. Porque até os filhos afetam. Às vezes você deixa aí... Um exemplo claro, às vezes você deixa aí em um lugar porque você tem que cuidar do seu filho. Isso é um problema de permissão, você não pode ir. Mas nesse quesito, ele é a prioridade. Filhos de até 4, 5 anos, que não têm independência, você tem que cuidar deles e eles vão afetar diretamente sua permissão. Mas o resto, existe bons alinhamentos, tá? Você tem que fazer isso, ok? Então faça. Acabou o vídeo aqui, pega lá, faz esse alvo aqui no seu em um papel, coloca você no centro e coloca as pessoas. E aí você valida. Será que eu estou meu pai fez isso, trabalha com isso. Será que eu estou trabalhando com isso, fazendo isso? Meu pai bebe isso, minha mãe bebe isso, bebo aquilo. Será que eu também não estou olhando esse comportamento? Porque você vai ter que fazer algumas conversas difíceis e você vai ter que mudar muitas coisas para alcançar outros patamares. E olhando assim, até para aquela pessoa que está procurando a recolocação profissional, vale a mesma coisa. Às vezes, não vou generalizar e não vou adivinhar, não posso brincar com isso. Mas o processo de você sair do trabalho atual, o último que você executou, ou você não conseguir se realocar, é por falta de permissão. Porque aqui, ó, eu te dei a chave como você tem que trabalhar. Você tem que usar o seu repertório. Aqui, ó. Usa o seu repertório, aquilo que você já sabe, aquilo que você aprendeu na vida. Nada é descartado. Relacionamentos, pessoas, conversas, cursos, faculdade, tudo, nada é descartado. Você vai usar isso na sua vida. E aí você vai olhar para a capacidade. O que eu preciso aprender? Que habilidade eu tenho que aprender para poder me recolocar de novo no mercado? Olhe, sempre tem um foco em mente. Para de atirar para todo lado, que quem atira para todo lado não atinge alvo nenhum. Tenham, de preferência, a última vaga, o último trabalho que você executou. Olha no mercado, vai no LinkedIn, olha lá os skills, tudo aquilo que é necessário para a pessoa poder executar, o que eles pedem como pré-requisito. E olha se você tem esses pré-requisitos. Se não tiver, você vai ter que trabalhar sua capacidade de aprender. E tem muito curso gratuito aí na internet e no YouTube. Foque pelo menos 1 hora do seu dia em fazer isso, tá? E aí se você vê que já não é mais para você esse tipo de trabalho CLT, você usa o seu repertório para empreender. Isso vai estar ligado no bônus. Eu vou colocar um bônus amanhã para vocês no dia 2 amanhã, no que eu vou tratar, como você usar algumas ferramentas para acelerar sua produtividade, e também como AI generativa, né, inteligência artificial generativa, para acelerar sua produtividade. Isso pode ser um negócio, um business, você pode empreender isso, tá? Mas bora lá. Saindo dessa zona de excelência, e eu peço, gente, tem dúvida, coloca nos comentários, tá? Aí embaixo, tá bom? E aí a gente tem que trabalhar a postura. Deixa eu tirar aqui isso. Opa. Será que eu não consigo tirar isso aqui? Vou colocar aqui. Tudo é postura. Tá? Tudo é postura. E aqui eu vou trazer de novo. Nós temos que ter uma postura de executor, uma postura de resolutor. Ser pessoas que executam. Tá?
E como você vai usar essa escada da postura? Eu vou colocar para você aqui. E esses são os degraus da escada da postura. Toda pessoa que não tem resultado, ela está fechada aqui, ó, no reclamar, né? Ela está fechada no reclamar. Ela reclama, por que não eu? Porque fulano puxa saco, por isso que ele foi promovido. Fulano ali não entrega nada e só porque está próximo do chefe, faz as reuniõezinhas, ele tem resultado, ele é promovido, ele sempre é olhado ali pela diretoria. Será? E aí depois, um avanço nessa escada é justificar. Eu não fui promovido porque tinha outra pessoa na frente. Eu não fui promovido porque eu não tinha a capacidade, eu tinha que aprender inglês. A companhia não investiu em mim, né? Não investiu em mim. Mas fulano entrou porque ele estava há 10 anos na companhia, por isso que ele conseguiu. Eu fui demitido porque a empresa estava enfrentando uma crise. Sempre vai haver crise, sempre vai haver dificuldades. A maneira como você encara o processo é que vai fazer a diferença no seu resultado. Vai fazer a diferença se você está naqueles que saíram ou aqueles que ficaram. Porque na crise, as oportunidades só mudam de lugar, mas ela sempre vai estar. Tá? E aqui, quando a pessoa chega no meio da escada, já fica melhor. Porque ela começa a questionar. E no processo de questionar, tem duas perguntas que são super importantes aqui, né? Eu vou até escrever essa escadinha aqui para a gente trabalhar melhor aqui. Essa é a escada da postura. Isso aqui também vai trazer resultados para você. Aplicando isso daqui junto com o processo de liberar permissão, o resultado vai acontecer. Eu vou te mostrar isso na prática. Tem a escadinha. Vocês estão vendo a escada? Não mudei, né? Vamos colocar a escada. Tá bem feia essa escada, mas tá certo. Primeiro passo da escada é reclamar, igual eu falei. O cenário tá feio, é o governo, é Bolsonaro, é Lula, é Elon Musk, é Pacheco, é um monte de coisa, né? Sempre vai ter reclamações. E aí tem a justificativa do problema. E querer justificar. Aconteceu porque o Elon Musk xingou fulano. Aconteceu porque eu tava querendo sair mesmo, mas foi até bom que aconteceu. Sempre justificando, né? E aí tem o processo de questionar. Questionar. E aqui é o divisor de águas. Aqui é o divisor de águas. Vou pôr e aplicar aqui. Questionar. Quando você começa a questionar, você vai ter resultado. Mas depende da sua pergunta. Por exemplo, se você pergunta, por que comigo? Ou por que em si? Essas perguntas fazem você retroceder na escada. Você procura sempre achar um motivo para aquilo que aconteceu. Né? E você tem que mudar a postura fazendo uma pergunta que é chave. Como? Só o fato de você fazer essa pergunta, você sobe os dois degraus faltantes. Porque aí você vai começar a propor resoluções e aplicar. Como eu posso conseguir essa vaga? Como eu posso ser promovido? Agora você pergunta, por que eu fui desligado? Você desce. Porque... Aí você responde voltando o degrau. Você responde, porque o cenário econômico tá ruim. Porque fulano só olha pros puxa-sacos. Como você coloca o como eu posso agregar mais na minha área para eu ser promovido? Como eu posso apoiar mais o meu líder para eu ser promovido? Como eu posso resolver mais problemas em menos tempo para eu ser promovido? Como eu posso fazer mais dinheiro para sanar essa dívida que eu tenho? Como eu posso aplicar de maneira rápida
a inteligência emocional ou agilidade para eu ter mais resultados mais rápidos. Como? Esse é o segredo da postura. Essa é a escada da postura. Isso é um balizador muito grande de todos os processos que nós vivenciamos hoje. Não é só profissional, é na vida também. Atente-se a isso, isso vai virar a chave de tudo na sua vida. Tem uma ruptura da maneira que você enxerga as coisas. Faça perguntas, mas perguntas edificantes, não perguntas retrocedentes. Tente achar soluções, propor. E anota isso que eu tô falando, tá? Desenha isso. E coloca suas dúvidas nos comentários abaixo, que assim que possível eu já vou ver e já vou responder. E já vou trazer para amanhã também algumas respostas para o segundo dia do nosso workshop. Tá bom? Vocês entenderam? Conseguiram entender? Que a pergunta muda o jogo? Olha essa escada em tudo que você faz. Vê esse vídeo 1000 vezes, se possível. Sempre o primeiro passo da escada, quando tá alguma coisa ruim, aqui é o baixo nível. Que alguma pessoa que está tendo resultado, ela já está aqui. Está aqui para cima. Pessoa que não tem resultado está aqui. Tá bom? Você começa reclamando, justifica a reclamação. E aí você chega no pilar de questionamento. Quanto mais rápido você chegar nos questionamentos, pule os dois degraus de reclamação e justificativa. Vai direto para o questionamento. Quando você questiona como executar as coisas, como agregar e deixa o questionamento de porquê, justificativas para trás, os resultados vão começar a aparecer. Tá bom? E aí você propõe e aplica. Resultado. Propõe, aplica. Como? Como isso? Como fazer isso? E pode fazer essas perguntas para o seu líder, pode fazer essas perguntas para o seu par, pode fazer perguntas para alguma pessoa que você quer trabalhar junto, para o seu cônjuge. Isso vai alimentar o seu repertório, aumentar sua capacidade e liberar sua permissão, tá? Tudo é sincronizado. E eu vou voltar aqui, né, nesse slide, que ele faz muito sentido. Esse é o ambiente que você vai estar olhando. E é em você que você tem que trabalhar para atingir resultados, tanto externos e como você vai trabalhar com as ferramentas. Não é sobre uma companhia específica, não é sobre algo que você, uma habilidade que você acha que não tem. É sobre você, fazendo as perguntas corretas e atingindo e sabendo capturar os resultados dessas perguntas. Ok? Faça esse exercício, chegue em casa, faça o exercício. Nossa, quebrou tudo aqui. Né? Eu vou deixar essa tela mesmo, que eu vou já colocar para cá. Eu acho que a gente já vai caminhando para o final, esse último dia. Então, amanhã, dia 12, vou colocar um spoiler, que a gente vai fazer dia 12/4. Esse mesmo horário, às 7 horas. E aí a gente vai na prática. Nós vamos como utilizar as ferramentas de agilidade e inteligência artificial para aumentar sua produtividade. E tem mais bônus. Se você não perderia, porque o bônus para você que já tentou, para você que vai começar a aplicar todas as dicas que eu tô colocando aqui nesse primeiro dia do workshop, eu vou explicar para você como empreender. Utilizando os recursos que você já tem, não precisa buscar nada de fora, tá? Você que deve estar com alguma dificuldade financeira, algo que está te pegando aí,
Eu vou te mostrar como você vai empreender usando a sua capacidade, mais repertório. E aí a permissão você vai desenvolvendo no caminho. Beleza? Por fim, curta de novo. Se não curtiu, cara, dá um like nesse vídeo. Compartilha com as pessoas que você acha que esse assunto vai vir a calhar. E vem com a mente fresca de novo, com o mesmo combinado amanhã. Com mindset limpo, sem viés. Vem com muita pergunta, pode vir com muita pergunta. Faça muita pergunta aí no chat, nos comentários, que eu vou, na medida do possível, ir respondendo todos eles. Tá bom? Eu te vejo amanhã e até mais.